Fala, engenheiros! Hoje nós vamos falar sobre locação de obra, tá? E o quanto isso é importante. Quantos erros a gente vê em obra por falta de locação, ou uma locação errada, né? Vamos dizer assim. Por quê? O que é uma locação errada? É depois você ver uma obra pronta fora do esquadro, por exemplo, né? Então você vê lá um dormitório que ele tem 3 metros num canto, aí você vai lá no outro lado, ele tem 3,20 metros, por exemplo. Ou seja, as paredes vão abrindo, ela não está no ângulo de 90 graus. Então a locação de obra é onde vai definir também, por exemplo, onde vai ter um pilar, né? Então exatamente o eixo, né? Existe um eixo X, um eixo Y, que é onde a gente faz justamente nesse projeto de locação para determinar exatamente aonde vai ter ali a fundação e onde vai nascer o pilar. Fazendo, né, uma boa locação, o pilar sai no lugar certo, as vigas saem no lugar certo e aí você vai ter a sua parede, né, no esquadro e principalmente situações que a gente vê de muito erros, onde a gente vê aquela ferragem, né, saindo assim da fundação, aí depois ela desvia para entrar no pilar, né? Então ela vem aqui e aí o pilar está aqui, ó. Né? Então esse é um erro gravíssimo, essa transmissão de carga. Se não tiver previsto essa situação, ou fazer um reforço aqui na viga que vai fazer essa transição da carga daqui para cá, isso faz com que, sinceramente, né, a gente tenha uma preocupação. Nós engenheiros ficamos preocupados quando a gente vê isso, falando, nossa senhora, pode dar algum problema, tá? Então o que a gente tem que fazer nessa locação? Um projeto adequado, fazendo todos os eixos de paredes, tá? Eixo por eixo. Eu falo eixo porque muitas vezes você usa alvenaria, né? Por exemplo, de 20, né? Uma parede de 20 ou de 25 ou mesmo de 14, né, centímetros. Se você fizer o projeto de locação no eixo, independe, né, da largura da tua alvenaria. E aí então você vai, né, desenvolver essa obra sabendo exatamente aonde está cada eixo, né, de cada parede, de cada viga, eixo dos pilares, e aí você faz tranquilamente, né, de uma forma consciente. E isso é no início. Se você erra nesse início, a obra toda fica comprometida. Imagine no acabamento, né? Se você está numa sala que de repente acontece, né? Ela tem, vamos dizer, 4 metros de largura e depois ela termina com 4,10 metros, né? É 10 centímetros só, numa distância mais ou menos longa, né? Só que na hora que você vai fazer o acabamento com um piso, por exemplo, de porcelanato, né? De repente você vê, né, que você tem um recorte desse porcelanato e ele vai aumentando, vai virando uma cunha, né? Vai virando... Então isso é uma sensação muito desagradável, um desconforto que a gente tem quando a gente vê aquilo e a gente vê de cara que houve um erro, né, de locação mesmo, né, que saiu do esquadro. Então muitas vezes a gente tem algumas soluções para não enxergar essa situação, tá? Então a gente, por exemplo, coloca o assentamento, muitas vezes, de vez de colocar ele de forma reta, né? Então a gente coloca em amarração, por exemplo, né? Em espinha de peixe, que seria, né, que tem os vários formatos de paginação da colocação desses pisos cerâmicos, pisos porcelanato, né? Isso faz com que desvie a atenção no sentido daquele erro. Mas muitas vezes a gente vê o piso, né, de forma reta mesmo e vê aqueles cortes mudando, né, o tamanho dos cortes, né, no decorrer do cômodo. Então, isso tudo são alguns exemplos. O pior, né, não só do acabamento, mas como eu falei, da parte estrutural. Se de repente aquela carga não estiver caindo no lugar certo, né, que é, por exemplo, na fundação para distribuir o solo, e isso faz com que também gere problemas em trincas, gere problemas em sérios, às vezes até mesmo comprometendo a obra, deixando ela inviável. Então, projeto de locação é fundamental para você ter os eixos, poder fazer não só a fundação, os pilares, as vigas, tendo exatamente no local certo. Okay? A gente vê muitas vezes figuras, né, fotos aí do Facebook de coisas muito erradas em relação a isso e realmente acontece. Se você não tiver esse projeto e também não tiver o acompanhamento. Por isso é importantíssimo o acompanhamento de uma obra através, né, de um engenheiro, um gestor que está ali verificando e tomando esses cuidados juntamente com o pessoal operacional. Se você gostou, está assistindo até agora, porque gostou, então assista os vídeos anteriores, assista os vídeos para frente, se inscreva no canal e faça também o seu comentário. Aqui a gente passa um vídeo por dia, de 5 a 10 minutos, para você ter realmente aquilo que é mais importante, né? Focado nos 20% mais importante para você ter 80% de resultado imediato. E até um próximo vídeo!